Vamos lá, quem é que nunca passou por isso daqui? Você fez algo ali no calor do momento, depois você pensou, meu Deus, por que eu fiz isso? Eu não deveria ter feito isso. Pode ser algo que você fez na raiva, uma mensagem que você mandou e depois pensou que não deveria ter mandado, uma compra impulsiva, qualquer outra coisa que você fez no impulso e depois se arrependeu. A gente sabe que não deveria ter feito e ainda assim fez, ou pior, continua repetindo isso outras vezes. Por que isso acontece? Se você se considera uma pessoa impulsiva, se você já ouviu isso várias vezes de outras pessoas, talvez você pense que impulsividade é uma simples falta de controle, mas nesse vídeo eu quero te explicar como muitas vezes é, na verdade, um atalho do nosso cérebro. Como muitas vezes a impulsividade é uma estratégia que nós usamos para resolver um desconforto de maneira rápida, lidar com a emoção difícil, com pensamentos difíceis, só que ao mesmo tempo que esse atalho parece resolver algumas coisas de maneira rápida, é também um atalho que pode te prender em um ciclo que muitas vezes não te leva na direção da vida que você gostaria de viver. E é justamente esse papo que a gente vai bater aqui hoje. Você vai sair desse vídeo entendendo não só como é que funciona essa impulsividade, esse ciclo da impulsividade, mas também como você pode buscar e colocar em prática estratégias que sejam mais coerentes, saudáveis e alinhadas com os seus valores. Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Se você não me conhece, eu me chamo Sara Sidraque, eu sou psicóloga clínica, especialista em ACT e eu crio conteúdo sobre psicologia comportamental. Eu te ensino como você pode usar a psicologia de maneira prática no seu dia a dia. Aqui a gente também constrói habilidades para que você consiga viver uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Então, se você está nessa jornada de autoconhecimento, buscando entender um pouquinho mais sobre você e buscando estratégias mais saudáveis para lidar com suas emoções, você encontrou o seu cantinho na internet. Não esquece de se inscrever aqui no canal para você receber os próximos vídeos e também de me seguir lá pelo Instagram, que eu mostro mais dos bastidores aí da psicologia clínica. Gente, sendo muito honesto, eu acho que uma das coisas mais confusas pra gente enquanto ser humano é quando a gente se pega agindo de uma maneira que no fundo, a gente sabe que aquilo não faz sentido pra gente. Quando na teoria a gente quer muito ser uma pessoa paciente, mas na prática a gente explode muito facilmente. Quando a gente pensa que gostaria muito de ser uma pessoa com mais autocontrole, mas na prática a gente cede a impulsos também muito facilmente. Ou quando a gente pensa em construir uma vida com hábitos saudáveis, mas na prática também, na realidade, a gente se vê caindo ali em padrões de comportamento repetitivos que muitas vezes geram arrependimento. Você já pensou por que isso acontece? Por que mesmo não querendo fazer algo, a gente acaba fazendo e muitas vezes acaba repetindo? E é nessas horas que a gente percebe o quão intensamente a nossa mente quer nos proteger, por mais que na prática isso não esteja funcionando tão bem. Algo que você precisa entender é que o tempo inteiro a gente tá respondendo a coisas que acontecem aqui dentro e a coisas que acontecem também externamente. Sejam emoções, sejam pensamentos, sejam sensações, sejam situações externas. Você pode talvez não conseguir perceber isso e descrever e nomear isso muito bem, e é uma habilidade que inclusive a gente aprende dentro da terapia, mas o fato é que a todo momento você está respondendo a isso. A diferença é que quando você tem clareza disso, o que tá acontecendo aqui dentro ou o que tá acontecendo aqui fora, como é que eu me percebo respondendo a isso que tá acontecendo e para que direção isso está me levando. Quando a gente consegue descrever essas coisas, quando a gente consegue perceber e pensar nessas coisas, a gente reduz a nossa possibilidade aqui, a nossa chance de estar reagindo a isso de maneira impulsiva. Mas quando eu comecei isso aqui falando pra você como é curioso perceber o quão intensamente a nossa mente tá agindo em função de tentar nos proteger, é para que você perceba que o impulso instintivo que ela tem, toda vida que você sente um desconforto, toda vida que você tá lidando com uma emoção que é muito intensa, uma situação que é muito desafiadora, é minimizar o desconforto pra você. É como se não houvesse espaço entre a emoção, a situação que você tá lidando, ou o pensamento desafiador que você tá tendo e a maneira como você reage a eles. E é aqui que mora a impulsividade. Quando a gente tá tentando entender por que a gente reage de maneira impulsiva, eu acredito que uma das coisas mais fundamentais é, primeiro de tudo, por mais que você se sinta muito frustrado em perceber que você faz coisas que você não gostaria de fazer, é perceber que na primeira instância ali, a sua mente tá tentando proteger você. E o nosso papel aqui é tentar entender proteger de quê? Então o que acontece muitas vezes é que essa impulsividade, ela tá muito ligada a um alívio imediato de algum desconforto que você tá sentindo, seja ansiedade, seja estresse, seja cansaço. Pensa, por exemplo, quando você se sentiu muito ansioso ou muito estressado e descontou aquilo em comida, ou quando você se sentiu muito frustrado, com muita raiva, você respondeu alguém com agressividade. Por mais que você tenha ficado ali com a memória do pós, que é aquele arrependimento, que é aquela culpa, se a gente pudesse bater uma foto do momento que aquilo tava acontecendo, então do momento que você tava descontando aquilo na comida, no momento que você tava respondendo com agressividade, o que a gente veria ali? Será que a gente não veria, pelo menos um pouquinho, a sensação de estar extravasando alguma coisa? A sensação de um bem-estar, talvez? Por mais que tenha sido momentâneo, por mais que não tenha sido muito intenso, é como se fosse uma maneira de cuidar um pouquinho de algum desconforto que tá passando aqui dentro. Mas a pergunta é, no final do dia, a maneira como você tem cuidado desse desconforto tem feito sentido pra você? Talvez ao longo da sua vida você aprendeu que essa é uma das poucas maneiras ou uma das maneiras mais eficientes, mesmo que a curto prazo, de cuidar desse desconforto que se passa e
dentro. Talvez por boa parte da sua vida a comida foi uma válvula de escape, uma maneira de lidar com a ansiedade, uma maneira de lidar com suas emoções. Talvez reagir de maneira muito agressiva, de maneira muito responsiva à raiva é também a única estratégia que você aprendeu ao longo da vida de estar lidando e cuidando da sua raiva, do seu estresse, da sua frustração. E talvez você tenha conseguido até algumas coisas com isso. As pessoas tendem a responder melhor os seus comandos, as pessoas não te desobedecem, não te contrariam. Ou no final daquele dia que você realmente descontou tudo em comida, de fato, você se sentiu melhor, por mais que seja um curto período de tempo. Mas o quanto que isso tem custado para suas relações, para sua saúde, para o seu bem-estar. E você percebe como que a gente fica limitado em termos de estratégia. Parece que não tem uma outra maneira de olhar e de cuidar daquela dor e daquele desconforto se não for reagindo impulsivamente, se não for extravasando. Então eu preciso que você entenda que quando a gente tá olhando pra impulsividade, a gente não tá falando de uma simples falta de controle. Muitas vezes a gente tá falando aqui de estratégias que foram aprendidas ao longo de uma vida inteira pra lidar com necessidades que não foram atendidas de outras formas. Então, no fundo, a impulsividade é como se fosse esse atalho. Eu preciso disso daqui, eu preciso disso daqui de maneira rápida. O que vai me fazer alcançar essa necessidade aqui de maneira muito rápida, esse bem-estar aqui de maneira muito rápida? Só que muitas vezes, no meio dessa pressa de agir, ou até mesmo por falta de outras habilidades, de outras estratégias, desse repertório, a gente não pausa pra se perguntar: isso aqui que eu tô fazendo vai me aproximar não só de conseguir essa necessidade, isso daqui que eu preciso nesse momento, mas também de me aproximar da vida que eu gostaria de construir? E é aqui que começa o nosso trabalho, pra construir mais consciência desse ciclo, de tentar entender o que tá acontecendo, o que eu preciso nesse momento, o que eu tô sentindo nesse momento, de que maneira eu posso cuidar disso daqui que tá acontecendo e buscar estratégias mais saudáveis pra isso. E pra você começar a criar essa consciência, você precisa também entender como é que funciona esse ciclo da impulsividade, porque muitas vezes a gente acaba olhando somente pro comportamento ali impulsivo. Então, quando você descontou na comida, ou quando você falou de maneira muito ríspida com alguém, quando você mandou uma mensagem e você se arrependeu, e a gente não enxerga as outras variáveis que estão ali naquela situação e que precisam ser analisadas. Então, pra gente fazer o exercício rapidinho, eu queria que você pensasse talvez no seu calcanhar de Aquiles da impulsividade. Aqueles momentos, aquelas situações que você sempre se vê, se pega sendo muito impulsiva, reagindo de maneira que você não gostaria de agir, se sentindo arrependida, culpada depois que você faz. Você consegue perceber alguma coisa em comum naquelas situações? Algum elemento que parece desencadear tudo? Ou que talvez mais comumente a gente chame de gatilho? Eu costumo muito pensar, gente, quando a gente procura o gatilho da situação, é como se a gente estivesse olhando para um iceberg. Então, assim, na superfície parece que foi aquela coisa, mas talvez quando a gente se faz mais perguntas, quando a gente olha com mais curiosidade, com mais paciência para a situação, talvez a gente veja ali outras coisas em comum também. Então pode ser um pensamento que aquela situação invocou em você, do tipo: eu não sou boa o suficiente, eu acho que eu não vou conseguir isso daqui. Pode ser alguma emoção muito intensa pra você, raiva, tristeza, frustração. Pode ser uma situação externa, alguém criticando você, uma discussão que você teve com alguém no trabalho. Então talvez o que você perceba em comum sejam algumas situações, emoções ou tipo de pensamentos que parecem desencadear um desconforto interno muito intenso pra você, e você fazer alguma coisa pra extravasar e cuidar daquele desconforto, por mais que na superfície não pareça que você está extravasando e cuidando daquele desconforto. Então, por exemplo, se acontece alguma situação em interação social que você se sente rejeitado e você responde aquilo de maneira agressiva, não parece que você está cuidando de um desconforto, mas talvez seja a sua maneira de retomar um certo controle ali sobre a situação. E eu não estou falando que é a maneira correta de lidar, eu estou falando que talvez seja a sua intenção, o intuito que você tem quando você faz aquilo que você faz. Então a gente tem alguma coisa aqui que dispara um desconforto interno muito intenso pra você, que é muito difícil de sustentar. A gente tem você reagindo a isso de maneira muito impulsiva, e a gente tem, no curto prazo, você cuidando disso. Então você sente um alívio imediato. De novo, às vezes esse alívio pode ser muito perceptível, como quando você desconta aquilo na comida muito gostosa, por exemplo. E às vezes esse desconforto pode ser muito implícito. Então talvez você me diga: Sara, eu procrastinei aquilo. E assim, eu não sei se isso foi um cuidado que eu estava sentindo, porque na hora eu me senti muito culpada, eu fiquei pensando o tempo inteiro que eu deveria estar fazendo aquilo. Mas você precisa entender que a gente não olha pra todas as emoções, a gente não lida com todas as emoções de maneira igual. Com toda certeza tem algumas emoções que pra você são muito mais dolorosas e muito mais difíceis de manejar. E às vezes no combo da procrastinação, por exemplo, vem várias outras emoções e pensamentos difíceis, mas talvez naquele momento você tá evitando os pensamentos e as emoções que são mais difíceis pra você. E talvez no curto prazo seja uma troca que faça sentido pra você. E de novo, a sua mente não está preocupada em construir aquela vida valorosa, a não ser que intencionalmente você leve ela pra esse lugar. Ela quer se livrar desse desconforto, ela quer cuidar disso o mais rápido possível. Então, entre sustentar uma ansiedade muito intensa agora, no curto prazo, e a longo prazo isso te levar a viver uma vida que vale a pena pra você, e simplesmente cuidar e resolver essa ansiedade aqui no curto prazo, por mais que isso não te leve na direção que você quer ir, a sua mente sempre vai optar pela solução rápida. Então você percebe como sempre tem um alívio, por mais que você não perceba, por mais que apareçam várias outras emoções difíceis de manejar, sempre vai ter um alívio. E eu estou insistente em relação a isso, porque muitas
vezes, e principalmente quando é algo que é muito destrutivo pra gente, a gente não percebe como que pode ser uma espécie de cuidado da nossa mente com nós mesmos. A gente não percebe como que pode ser uma maneira de cuidar de emoções difíceis. De novo, quando eu uso a palavra aqui cuidar, não estou dizendo que é cuidar de maneira correta ou cuidar de maneira assertiva. Mas você precisa perceber que muitas vezes essa é a tentativa, até para que a gente perceba o que não está sendo atendido, ou o que você precisa, o que você está sentindo nesse momento que é tão intenso, que parece ser tão insustentável, pra gente buscar maneiras mais estratégicas de lidar com isso, de realmente cuidar disso. Então a gente tem algo que desencadeia um desconforto muito intenso pra você, a gente tem você reagindo de maneira impulsiva a esse desconforto, a gente tem esse alívio no curto prazo e a gente tem também as consequências ao longo prazo, que é justamente o combo de várias outras coisas que acontecem depois que você reage de maneira impulsiva, sejam mais emoções dolorosas, sejam a maneira como as pessoas ao seu redor reagem ao que você fez, sejam consequências de ações diretas ou indiretas que você fez. E aí isso gera o que pra você? Mais desconforto. E qual que é a nossa tentativa de novo? Cuidar desse desconforto de maneira rápida. E aí, de novo, o ciclo se reiniciando. Então é como se fosse um ciclo que ele mesmo vai se alimentando. Porque no curto prazo, você tá solucionando ali um problema, parece estar solucionando um problema, mas a longo prazo, quando você tem uma perspectiva daquele problema, você tá gerando mais emoções difíceis, mais pensamentos difíceis, talvez mais situações também difíceis. E isso é mais desconforto ainda pra você gerenciar. E a gente não tem aprendido outras maneiras de lidar com ele. Então você faz o quê? Repete o mesmo ciclo. E eu fiz todo esse panorama pra você e não foi à toa, porque a chave pra quebrar esse ciclo de impulsividade não é simplesmente parar de fazer, não é simplesmente ter controle sobre o que você faz, porque eu imagino que isso você já tentou. Enquanto você não tem consciência do que realmente tá acontecendo, enquanto você não olhar pra esse iceberg como um todo e não só pra superfície dele, vai ficar muito difícil você quebrar esse ciclo de impulsividade. Porque o ponto-chave aqui está em duas coisas: consciência e escolha. Então isso significa observar com muita honestidade, com muita clareza mesmo, o que acontece ali. Quais são as situações que costumam evocar em você desconforto muito intenso? Quais emoções que costumam aparecer pra você? Como é que você se sente diante dessas situações? Quais são os pensamentos difíceis que costumam aparecer? Como é que você reage a eles? E eu sei que isso parece algo muito simples, mas exige muita coragem. Isso significa entrar em contato com padrões de comportamentos que você não gostaria de ter. Isso significa entrar em contato com emoções e pensamentos que você talvez tenha passado uma vida inteira tentando evitar e talvez por isso esteja reagindo de maneira impulsiva. Identificar esses gatilhos muitas vezes é entrar em contato com as nossas vulnerabilidades, com as nossas dificuldades, com as nossas necessidades. Talvez você perceba, por exemplo, que toda vida que alguém dá um feedback pra você, toda vida que alguém faz algum comentário sobre algo que você fez, por mais que seja muito respeitoso e gentil esse comentário, a sua reação é sempre ficar na defensiva. Então você sempre acaba fazendo um comentário muito ríspido, você sempre acaba respondendo de maneira meio que ofensiva a outra pessoa. E quando você traz consciência e atenção pra isso, talvez você comece a notar um padrão. Poxa, toda vida que alguém me dá um feedback, que alguém me faz algum comentário, por mais que seja um comentário muito construtivo, eu sempre tendo a ficar na defensiva. Por quê? Que tipo de emoção isso evoca em mim? Que tipo de pensamento isso desperta em mim? E eu percebo também que a minha primeira reação é sempre essa, é reagir dessa maneira. E quando a gente identifica, quando a gente nomeia, torna muito mais fácil. No momento em que isso acontece, você trazer mais consciência pra isso, você perceber o que tá acontecendo no momento que tá acontecendo. E esse sinalzinho de alerta, que é o que muitas vezes em terapia eu falo que é como se fosse uma espécie de semáforo. Então, quando a gente tá falando sobre aquilo, quando a gente tá destrinchando aquilo, quando a gente tá olhando pra aquele iceberg, a gente também tá criando uma espécie de semáforo que é tipo assim, opa, quando essa situação aqui acontece, eu já ligo aqui o sinal vermelho pra pausar um pouquinho e pra realmente me perguntar: eu sei que eu sempre reajo dessa maneira, mas como é que eu gostaria de reagir agora? Então, poxa, eu percebo que o fulano tá agora me dando um feedback, tá agora me fazendo um comentário, e eu percebo que eu sempre reajo daquela maneira. Será que eu consigo perceber aquela emoção aparecendo? Será que eu consigo criar uma pausazinha, um espaçozinho entre isso que eu tô sentindo, isso que eu estou percebendo que eu estou sentindo, e como que eu vou escolher reagir a isso? Então, esse sinal de alerta é a oportunidade que a gente cria pra interromper esse movimento muito automático entre o gatilho, entre as coisas que acontecem e a maneira como você reage a elas. Isso não significa que no momento que você percebe essas coisas, no momento que você nomeia, no momento que você identifica, automaticamente você já está livre de todo e qualquer comportamento impossível. Deixa eu falar uma coisa pra você, a gente sempre tem um icebergzinho novo pra desvendar, tá? O que a gente tá tentando fazer aqui é perceber aqueles que são mais difíceis ou são mais notáveis pra você e a gente começar a criar consciência disso, porque isso também é um processo. Então, talvez nas primeiras vezes você não já vai conseguir interromper aquilo, pausar e reagir de maneira mais coerente com os seus valores. Talvez nas primeiras vezes você continue reagindo de maneira impulsiva, mas pelo menos depois você consiga pausar um pouquinho, analisar a situação e
putz, aconteceu aquilo de novo. Realmente, nessa situação, eu me senti muito envergonhada. Realmente, nessa situação, eu me senti muito constrangida. E eu percebo que eu me defendo dessas emoções reagindo dessa maneira. Cara, se isso acontecer novamente, de que outras maneiras eu posso cuidar disso daqui? Isso também acende uma luzinha na sua mente pra você começar a identificar o que são pra você os seus campos minados. Que é aquela espécie de calcanhar de Aquiles. Aquelas situações que costumam ser mais difíceis pra você. Aquelas emoções que costumam ser mais difíceis pra você. Talvez quando você olha pra situações que você costuma ser muito impulsivo, o que você perceba ali em comum é a emoção de raiva. Ou talvez não, quando você para pra perceber os seus momentos ali de impulsividade, o que você percebe em comum é um pensamento muito intenso de fracasso. Então, quanto mais você reconhece, quanto mais você identifica, quanto mais você nomeia, mais consciência você cria, mais possibilidade também de escolha entre o que acontece e como você responde ao que acontece, você tá criando. Então, você já entendeu como é que funciona esse ciclo da impulsividade, você também já entendeu a importância de criar esse espaço entre as coisas que acontecem e como você responde a essas coisas. Mas, como sempre, eu não quero deixar você apenas na teoria, então eu trouxe algumas habilidades práticas pra você colocar no seu dia a dia, pra você aprender a lidar de maneira mais saudável e estratégica com essa impulsividade. A primeira delas é a técnica da pausa. Eu sei que pode parecer simples demais, mas é uma coisa muito simples e que muitas vezes a gente não coloca em prática. E o mais interessante dessa técnica é que a gente pode pensar em utilizar ela de diversas maneiras, a maneira como mais funcionar ali naquela situação. Então, às vezes, em alguns momentos vai ser você literalmente parar e contar até 10. Em outros momentos, vai ser você fazer uma respiração, 3 respirações bem profundas. Em outros, vai ser você literalmente se afastar fisicamente da situação, do estímulo que tá causando uma emoção muito intensa em você. E a ideia aqui é a gente conseguir criar de maneira muito intencional esse espaço mesmo entre a situação, entre a sua emoção e a maneira como você responde a ela, pra você ter a possibilidade aqui de pensar, pra você ter a possibilidade aqui de analisar. Pense nos momentos que isso mais acontece pra você e pense em como que você pode criar essas pausas durante esses momentos. Então, por exemplo, em alguns momentos você vai conseguir se retirar. Já em outros momentos, se for no meio de uma reunião, por exemplo, reunião de trabalho, você se percebe ali com muita raiva e querendo explodir no meio da reunião, talvez você não vai conseguir sair abruptamente, talvez não seria nem coerente, mas você consiga pausar um pouquinho e contar até 20. Você consiga pausar um pouquinho e respirar profundamente de maneira discreta. Você entendeu o que mais funciona pra você, tá? E a segunda habilidade é justamente a identificação de gatilhos, que é justamente você parar um pouquinho e você começar a analisar as situações que você costuma reagir de maneira impulsiva. Então, perceba ali os padrões, perceba ali o que tem em comum mesmo entre essas situações. Acontece mais quando você tá frustrado, acontece mais quando você tá cansado, quando você tá triste, quando você tá com raiva. E aqui entra um repertório que é muito importante, que é você saber não só nomear, mas você saber diferenciar os seus desconfortos e as suas emoções. Muitas vezes a gente nomeia, eu me senti muito desconfortável, ponto. E a gente não cria esse repertório mesmo de aprender aqui a diferenciar o que a gente sente, e isso faz muita diferença na prática. Talvez o que você sempre nomeou como desconforto, seja ansiedade. Como desconforto, seja vergonha. Isso faz muita diferença no momento que você vai reconhecer isso. Então perceba da maneira mais específica que você puder esses gatilhos, porque isso vai te ajudar a fazer uma espécie de mapeamento para você se preparar melhor nas próximas situações, para você inclusive preparar previamente outras estratégias para você lidar e cuidar disso. A terceira é a gente substituir essa resposta automática. Comportamento não fica no vácuo, gente. Então não adianta você simplesmente falar, é porque eu preciso parar de comer. É porque eu preciso parar de responder de maneira agressiva. E a gente não pensar, tá, o que você vai fazer no lugar disso? Porque, de novo, existe um desconforto ali, certo? De novo, existe alguma necessidade ali, certo? Nem que seja necessidade, quando a gente parar pra pensar, de ser ouvido, de ser validado, de ser cuidado. E a gente não quer deixar você simplesmente boiando ali no desconforto e simplesmente sustente esse desconforto a qualquer custo. A gente quer sim pensar em maneiras de cuidar de você, a gente quer sim pensar em maneiras de estar atendendo às suas necessidades, porém de maneiras mais saudáveis. Então, em vez de descontar, por exemplo, todos os dias difíceis que você tem na comida, a gente pode estar pensando aqui em outras atividades que pra você representem autocuidado, pra você representem também prazer, mas que sejam menos prejudiciais a longo prazo. Então, nossa, é tomar um banho quente, é assistir uma série, é conversar com alguém, é ligar pra alguém, é sair de casa, em vez de gastar ou fazer uma compra compulsiva pra lidar com aquele tédio, que outras atividades prazerosas podem te colocar em movimento. Então, a gente pensar em outras atividades que façam mais sentido pra você a longo prazo e que não sejam tão prejudiciais. E ainda digo mais, que realmente cuidam do que você tá sentindo, que não apenas geram
geram mais emoções depois, ou que geram mais consequências negativas e criam um redemoinho e uma bola de neve pra você cuidar depois. E uma outra habilidade que vai ser muito importante aqui pra você também é aprender a sustentar esse desconforto. E eu sempre falo aqui nos vídeos que aprender a sustentar desconforto não é simplesmente ficar com desconforto e não fazer nada. É muito difícil lidar com o desconforto, gente, principalmente quando esse desconforto são emoções ou pensamentos que são muito desafiadores pessoalmente pra nós. Então a gente precisa também pensar aqui em estratégias que tornem mais sustentável esse desconforto. E aqui vai ser muito importante você aprender algumas técnicas mesmo de regulação emocional, algumas técnicas que fisicamente vão te ajudar a manejar um pouquinho esse desconforto. E para esse vídeo não ficar muito extenso, eu vou deixar para você linkado aqui nos cards um vídeo inteirinho de várias estratégias para você lidar com o seu desconforto. Várias estratégias para você cuidar e lidar com a emoção que tá muito intensa. Que são habilidades justamente de regulação emocional que é fundamental para você aprender, tá? E aqui entra também planejamento e autoconsciência. Eu falei para você sobre identificação de gatilhos, mas quando eu falo sobre planejamento e autoconsciência, é a gente ser ainda mais intencional em criar uma espécie de plano de enfrentamento mesmo. Então você anotar e deixar de fácil acesso, por exemplo, no seu bloco de notas, situações que são desafiadoras para você, que estratégias você gostaria de fazer, o que você gostaria de se lembrar nessas situações. Anotar também os custos ou as consequências que costumam ter para você quando você reage de maneira impulsiva. E tem uma espécie de acervo, de banco ali, de estratégias pré-definidas para você lidar com esse desconforto, para você lidar com essas situações e essas emoções que são desafiadoras. Então, por exemplo, nossa, eu percebo que sempre depois de um dia difícil no trabalho, que costuma acontecer com muita frequência, eu sempre me mimo ali comendo demais. E é tão automático, Sara, que eu nem percebo quando aconteceu, eu nem pensei em fazer uma coisa diferente. Então você vai abrir o seu bloco de notas aqui junto comigo e você vai anotar, por exemplo, para dias estressantes, para momentos estressantes. O que eu poderia fazer em momentos estressantes para realmente cuidar de mim, para realmente cuidar do meu estresse? Se planeje, gente, sério. Quando a gente tá falando de atividade física, de dieta, a gente não fala que planejamento é tudo. Quando a gente tá falando de saúde mental e de aprender a lidar de maneira mais saudável com as situações que acontecem à nossa volta, planejamento é tudo também, tá? E por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, se conecte com os seus valores. Eu sei que essa é uma perguntinha que você talvez esteja cansado já de ouvir, mas eu sinto que essa é uma pergunta que nos direciona o que deveria nos direcionar para absolutamente tudo na vida, que é em todo momento que você se perceber diante de uma situação desafiadora, diante de uma emoção difícil, é você pensar, cara, se eu reagir dessa maneira como eu quero reagir agora, ou se eu reagir aqui no impulso, essa ação, ela vai me afastar ou vai me aproximar da vida que eu gostaria de viver? Lembra quando eu falei para você que a sua mente, ela sempre tá no curto prazo, a sua mente, ela sempre tá na satisfação imediata? Se você não levar ela pro longo prazo, se você não pensar em estratégias para levar ela pro longo prazo, ela não vai. E essa é uma perguntinha muito simples que pode ajudar a sua mente a sair excessivamente do presente, que é algo que acontece quando a gente tá falando da impulsividade. É você reagir sempre em função do presente, sem considerar o que você fez nas vezes passadas e que não funcionou, sem considerar os custos que isso pode trazer pra você no futuro. Então a gente precisa levar esse foco atencional também, muitas vezes, pro longo prazo. E essa é uma perguntinha simples que você pode fazer. Então o que eu quero que você entenda nesse vídeo é que lidar com a impulsividade não é um simples processo de eliminar aqui o gatilho, ou parar de ficar estressado, ou parar de ficar com raiva, porque a gente tá falando aqui de emoções que são básicas a um ser humano. E em vários momentos desse vídeo eu falei como muitas vezes a impulsividade pode ser uma maneira não muito estratégica de estar cuidando de um desconforto, de estar cuidando de uma necessidade sua. Então você percebe que não faria muito sentido a gente simplesmente ignorar as coisas que você tem sentido, porque talvez é isso que você está fazendo e é isso que tem te levado pra esse ciclo de impulsividade. Quando a gente tá falando de lidar com a impulsividade, a gente tá falando de criar esse espaço entre as coisas que acontecem. Criar esse espaço envolve reconhecer que essas coisas, sim, acontecem. Envolve também aprender outras habilidades aqui, porque talvez ao longo da sua vida inteira você aprendeu que tem duas maneiras de lidar e de cuidar, por exemplo, da sua ansiedade, do seu estresse. Então talvez o que você precisa é, de fato, ampliar aqui o seu repertório de habilidades de regulação, habilidades de autocuidado, habilidades, manejo de comunicação. Mas eu preciso que você entenda que esse processo também não acontece da noite pro dia. Como absolutamente todas as mudanças que a gente faz ao longo da nossa vida, envolve paciência, envolve tolerância ao processo. Envolve entender aqui que você vai tentar, que você vai sim errar, que você vai se pegar de novo fazendo aquela coisa impulsiva, mas que isso é um processo contínuo e honestamente pro resto da sua vida. Envolve você celebrar aqui pequenas conquistas, aquele momento que você conseguiu, sabe, por mais que você tenha reagido de maneira impulsiva, você conseguiu
pausar por 5 minutos. Ou aquela situação que você não respondeu de maneira muito assertiva, mas você foi um pouco menos agressivo do que você costumava ser. Então tente ir aos poucos, tente mudar aos poucos, principalmente quando a gente tá falando de hábitos que são muito antigos e quando a gente tá falando de situações e emoções que são muito dolorosas pra alguém, é muito difícil a gente mudar esse padrão. E é muito doloroso também porque isso muitas vezes é abrir portas pra enxergar coisas em nós que não nos satisfaz. É ver algumas partes de nós que não são muito agradáveis, mas elas estão aí. Você ignorá-las ou você fingir que elas não existem não vai fazer com que elas parem de existir. Então que tal aos poucos você olhar pra elas, você conseguir realmente cuidar delas e buscar a melhor versão de si mesmo. Buscar uma versão sua que a cada dia, que a cada escolha, que a cada ação se aproxima da vida que você realmente gostaria de construir. Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido pra você, que tenha girado alguma chavinha aí pra você, que as habilidades que a gente conversou aqui também tenham sido úteis e que você possa colocar isso em prática de fato. Envie esse vídeo pra alguém que precisa lidar um pouquinho melhor com a sua própria impulsividade. Se você sente que tem algum ciclo que tá especialmente difícil de quebrar na sua vida, se tem algum hábito, padrão comportamental que tá muito difícil de mudar, eu tenho uma mensagem aqui pra você no canal que eu acredito que vai ser transformadora, tá? E como que a psicologia pode, inclusive, te ajudar muito nisso. Eu vou deixar esse vídeo aqui ao lado. Não esquece de se inscrever no canal e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!